Olá, a paz do Senhor Jesus. Eu quero deixar aqui uma reflexão da palavra de Deus para a sua vida, que se encontra no Evangelho segundo escreveu João, capítulo de número 14. Diz assim a palavra de Deus: Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vou-lo teria dito. Eu vou preparar-vos lugar. Glória a Deus. Eu quero colocar um tema sobre essa reflexão e o tema é a certeza do céu. Porque enquanto para muitas pessoas existe uma dúvida a respeito da vida eterna, a respeito da salvação, para muitas outras existe uma certeza. E essa certeza, ela está dentro da palavra de Deus. Então eu queria deixar aqui 4 pontos de uma forma reduzida, porque você já deve ter notado que as pregações deste canal são bastante resumidas. E essa não será diferente. Eu tentarei resumir aqui bastante para não ser extensivo, mas para ser bastante objetivo a respeito dessa reflexão. A primeira, então, eu queria deixar aqui 4 pontos de forma reduzida, e esses pontos eu gostaria de chamá-los de garantia. A primeira garantia que nós temos para a salvação, para o céu, para a certeza do céu, é a fé. Embora para muitos acreditem que a fé não seja suficiente, mas ela, de uma certa forma, ela contribui muito para alcançar essa certeza, ou para obter essa certeza da vida eterna. Porque a Bíblia diz em Mateus capítulo 16, versículo 16, Jesus perguntou para os discípulos: quem estão dizendo que eu sou? Aí alguém respondeu: uns estão dizendo que tu és Jeremias, outro Elias ou algum dos profetas. E Jesus olhou para os discípulos e disse assim: e vós, quem dizeis que eu sou? E Pedro, tomando a palavra, disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Olha que fé tremenda a fé de Pedro. A fé de conhecer o autor da salvação. A fé de conhecer o caminho da salvação. Então essa é a fé que eu estou lhe falando. Essa é uma garantia não subjetiva, mas uma garantia baseada na palavra de Deus. Em Efésios, Paulo escrevendo aos Efésios, a igreja de Éfeso, capítulo 2, no versículo 8, ele diz assim: pela graça sois salvos, mediante a fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus. Veja o quanto que a fé é uma garantia para ter essa certeza da vida eterna, para ter a certeza dos céus. Louvado seja o nome do Senhor. Lá em Marcos, capítulo 16, versículo 15, nós já encontramos base para essa garantia. Quando Jesus diz: ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. No versículo 16 ele diz assim: quem crer e for batizado será salvo. Então é necessário ter essa fé genuína na pessoa de Jesus, no evangelho, na palavra de Deus, porque isso já é uma garantia para o céu. Glória a Deus. Por base nessa garantia, nós já temos a certeza dos céus. A segunda garantia é a garantia do sacrifício. Louvado seja o nome do Senhor. E são muitos textos que falam de sacrifício. E o escritor aos Hebreus, ele também fala bastante sobre sacrifício. E eu quero deixar aqui um versículo em Hebreus a respeito dessa garantia do sacrifício, que se encontra em Hebreus capítulo 9, versículo 28, que a Bíblia diz assim: assim também Cristo, oferecendo-se uma só vez para levar os pecados de muitos, aparecerá a segunda vez sem pecado aos que o esperam para a salvação. João Batista, quando ele iniciou seu ministério,
quando ele viu Jesus pela primeira vez ali, ele disse assim: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. João Batista estava falando da garantia do sacrifício. Alguém tinha que morrer para que não perecesse todos, e esse alguém tinha que ser perfeito. E ele se ofereceu a si mesmo em sacrifício, em cheiro suave diante de Deus. Se existe uma garantia para o céu, essa garantia podemos dizer que está no sacrifício perfeito do nosso Salvador Jesus Cristo. Então nós temos em primeira parte a garantia da fé, que ela contribui muito para a nossa salvação, para ter acesso aos céus. A segunda parte nós temos a garantia do sacrifício, que sem sacrifício não haveria salvação, não haveria céu, mas Jesus morreu por nós para que nós tivéssemos direito à garantia do céu. O terceiro ponto que eu quero destacar é a ressurreição. Porque se Jesus não tivesse ressuscitado, nós estaríamos perdidos. E Paulo fala sobre isso de forma extensiva no capítulo 15 de 1 Coríntios, a partir do versículo 12, glória a Deus. Ele está pregando para alguém que não acredita na ressurreição. E ele disse assim: olha, se não há ressurreição, então estamos perdidos, então é vã a nossa pregação. Mas no versículo 20 ele disse: mas houve sim a ressurreição. E Jesus foi as primícias da ressurreição. Louvado seja Deus. Lembra dos discípulos no caminho de Emaús? Eles estavam aterrorizados porque já era o terceiro dia, eles iam conversando entre si e Jesus se colocou no meio daquela conversa. E eles estavam muito tristes. Os próprios discípulos, de modo geral, estavam tristes por causa da morte de Cristo, e já no terceiro dia Jesus ainda não havia ressuscitado e aqueles discípulos estavam preocupados porque Jesus ainda não havia sido ressuscitado. Porque se Jesus não tivesse ressuscitado, não haveria céu, não haveria certeza. Mas aí Jesus se colocou no meio deles e começou a explicar as Escrituras para eles. E eles o obrigaram, Jesus, a passar em sua casa. E a Bíblia diz que Jesus, no partir do pão, ele foi reconhecido e ali o Senhor desapareceu. E os discípulos de Emaús disseram: porventura não ardia o nosso coração quando ele pelo caminho nos expunha as Escrituras? Louvado seja Deus. Jesus ressuscitou, é uma garantia do céu. Glória a Deus. Por ele ter ressuscitado, é uma garantia muito grande para o céu. Em Apocalipse, no capítulo 1, no versículo 18, ele diz: eis que eu estive morto, mas agora estou vivo para todo sempre. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Ai de que assou mene plassu mene calamachura manai. Nós não servimos a um Deus morto, ne plassure me calamachure me calamahai. Nós servimos a um Deus vivo, a um Deus ressurreto, a um Deus que morreu por nós, mas ressuscitou também por nós. Louvado seja Deus. E para finalizar, eu quero deixar aqui o ponto de número 4, a quarta garantia do céu, é o arrebatamento. No próprio texto que nós lemos, vou retomá-lo aqui, de João capítulo 14, lembra que eu li somente até o versículo 2, mas eu quero ler o 3, que ele diz assim: e quando eu for e vos preparar lugar, eu voltarei novamente, e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estiver, ali possais estar vós também. Aqui ele está falando da sua vinda, aqui ele está falando do arrebatamento. Glória a Deus. Se Jesus não voltasse,
estaríamos perdidos. Mas Jesus já está voltando para muitas pessoas, porque o arrebatamento, primeiramente, é para aqueles que estão morrendo com Cristo, morrendo com essa certeza do céu, morrendo seguindo ao Senhor, morrendo com essas garantias que foi passada aqui, que foi pregada aqui nessa mensagem. A garantia da fé, a garantia do sacrifício, a garantia da ressurreição e a garantia de sua vinda. Louvado seja Deus. Jesus está voltando para nos buscar. Essa é uma garantia. Essa promessa é uma garantia do céu. Louvado seja Deus. Que Deus abençoe a sua vida. Em nome de Jesus. Tenha certeza do céu, da salvação. Glória a Deus.